E em São Paulo temos o Renan Fiuza. Está acompanhando investigações de um caso chocante: estupro coletivo de 2 crianças. A polícia indiciou um homem por esse crime. Ele confessou que participou desse estupro coletivo, teve a prisão decretada e também te trazemos imagens do que foi a transferência dele da Bahia para a capital paulista. Foi detido por lá, localizado lá e já está preso aqui em São Paulo, né, Renan? É isso, Carol. Esse caso ele tem várias camadas absurdas, né? A primeira delas é a gente acompanha a investigação, como é que se deu esse fato. Estamos falando de ao menos 4 menores infratores que já estão detidos também, que participaram desse estupro coletivo. E o principal suspeito teria sido, segundo a investigação, aquele que filmou, inclusive, o estupro desses 2 menores de idade. Ele acabou, segundo ele, relatando que tinha sido ameaçado na comunidade onde eles viviam. Aliás, todos os envolvidos, inclusive as vítimas, eram conhecidas, eram pessoas que tinham e mantinham, segundo a investigação, uma relação. Bom, a gente está falando de Alessandro Martins dos Santos, 21 anos. Ele disse que foi ameaçado na comunidade e por isso teria viajado para a Bahia com recursos próprios, ou seja, fugiu para a Bahia sabendo da gravidade depois que os vídeos acabaram viralizando nas redes sociais e ali temendo que algumas denúncias pudessem surgir. Ainda não está muito claro, segundo a investigação, se essas denúncias, elas só surgiram após esse homem ter viajado para a Bahia, porque há alguns indícios de que eles, autores desse crime absurdo, bárbaro, estariam ameaçando os pais ou então os possíveis tutores das vítimas, pessoas que tinham relacionamento com essas 2 crianças, Carol. Bom, vamos lá. Ele foi preso na Bahia, o Alessandro, foi identificado depois que esse caso veio à tona. As polícias trocaram algumas informações ali, a inteligência, até que chegaram no nome dele. A gente está mostrando para vocês um momento da transferência, inclusive ele veio acompanhado de agentes policiais nessa cooperação, nessa força-tarefa, veio inclusive preso num voo comercial, tá? Assim que ele chegou aqui em São Paulo, ele já foi diretamente levado para a delegacia na Zona Leste da capital paulista, delegacia essa que está cuidando do caso. Bom, prestou um longo esclarecimento e aí agora a gente entra numa outra camada dessa história que é bastante triste, né? E beira, obviamente, o absurdo. Primeiro, o absurdo quando a gente fala do estupro coletivo. Mas agora, que camada seria essa que eu quero explicar para vocês? Segundo relatos, dos investigadores que ouviram os depoimentos, mas sobretudo do Alessandro, do principal suspeito, ele teria dito, olha só, que era uma espécie de zoeira. Usou esse termo, zoeira, uma brincadeira, o momento no qual eles iniciaram ali o estupro coletivo, que não estava absolutamente nada combinado, que o combinado era simplesmente ir até o local onde eles estavam, atraíram porque tinham a confiança das crianças, atraíram ele para que eles fossem entregar linhas de pipa, para que pudessem empinar a pipa, mas no determinado momento, segundo o principal suspeito, eles começaram ali uma zoeira, uma brincadeira. Bom, fato é que agora a gente tem todo esse escopo da história. Ele, Alessandro, 21 anos, que está aqui em São Paulo, como eu disse, é réu, ou seja, está sendo indiciado agora por estupro de vulnerável, divulgação de pornografia infantil, corrupção de menores. Então a gente está falando dele, o maior de idade, o único envolvido que tem a maioridade, e outros 4 adolescentes também envolvidos nesse caso, sem contar com as 2 crianças. A gente tem aqui informações que foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, que as 2 vítimas estão recebendo tratamento psicológico, assim como toda assistência está sendo dada aos familiares, aos pais das vítimas, e a gente agora segue acompanhando os desdobramentos dessa investigação e o andar, porque segundo a polícia agora, o foco deles é enxergar e entender, para além desses vídeos que foram divulgados por esse homem, outras pessoas replicaram a publicação desse momento, do estupro. Então agora a polícia quer chegar também nessas pessoas que compartilharam os vídeos. A gente segue acompanhando o caso, esse caso absurdo que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, e novidades, obviamente, traremos aqui no Novo Dia e ao longo da programação da CNN Brasil, Carol. A gente espera desdobramentos, que as investigações avancem, que as punições aconteçam, Renan. Segue acompanhando. Qualquer novidade também volta aqui com a gente. Até já, Renan.